Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em um certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Farei duas observações neste texto antes de irmos ao ponto. A primeira observação é que nós estamos diante do assunto em questão: os poderes do mundo vindouro, o mundo divino coexistente com o mundo dos homens. Por isso, no versículo 5, o escritor diz: Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Um outro detalhe nesse versículo é a sujeição aos anjos da tarefa da redenção. Deus não sujeitou aos anjos essa tarefa. A segunda observação é a citação do Salmo 8, quando diz o escritor: alguém em certo lugar disse. Ele está se referindo a Davi, citando o Salmo 8. E neste versículo 6, 7 e 8, ele faz algumas pontuações. A primeira pontuação é que o homem e o filho do homem, dois ambientes e seres distintos, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Aqui há uma referência ao homem criado, Adão, e ao filho do homem, a promessa, que é Cristo. Então, o versículo 7 explica: fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Ora, no texto do Salmo 8 diz: fizeste-o por um pouco menor que Deus. Qual a diferença entre Deus e os anjos? Ambos são seres espirituais. Portanto, não há uma contradição aqui. De forma alguma existe contradição entre a citação anjos e Deus, porque o importante que fica registrado neste texto, ou o objetivo do texto, está ligado aos poderes do mundo vindouro. E estes poderes do mundo vindouro referem-se tanto à pessoa de Deus, o Criador, quanto dos anjos, por ele também criados, que são seres espirituais. E o homem foi por um pouco menor que estes criado. Assim também a referência ao Filho do Homem, que se encarna como homem. E aqui está apontando para a encarnação do Verbo e a sua humilhação. A terceira observação está no versículo 8, que diz: todas as coisas lhe foram sujeitas debaixo dos seus pés. Esta observação é importante porque tanto para o primeiro homem criado, quanto para Cristo, todas as coisas lhes foram sujeitas. É claro que o homem, no seu primeiro estado criado pelo Eterno, não guardou a sua condição da criação. O que diferencia o Filho do Homem, Jesus, que guardou com fidelidade e obediência até o fim a sua perfeita natureza. Então nós vamos finalizar aqui com duas colocações. A primeira é o lugar do homem em relação a Deus e os anjos. Por um pouco menor foi criado. O lugar do Deus encarnado, Jesus, em relação ao homem que foi criado. A Bíblia nos diz, no livro de João, no capítulo 1, ele se fez carne.
O apóstolo Paulo escreveu que ele se humilhou, não julgou com usurpação o fato de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, de homem. Quero, então, focar aqui dentro deste princípio da encarnação, porque é esse o ambiente, é este o foco, esta é a palavra aos hebreus. Pensem nisto. E fica aqui uma grande lição para nós também. O nosso lugar em relação a Deus e aos anjos e o lugar de Cristo em relação a nós. Um grande abraço para você, tenham todos um bom dia.